Salve, salve, galera! Vamos ao item 19. A partir da leitura do poema prosaico de Adélia Prado. Nossa! Primeiro, poema, number one. Segundo, prosaico. Como assim, professor? É um poema experimental. Por que poema experimental? Via de regra, na tradição, quando os autores produzem poemas, eles simplesmente expressam o que estão sentindo. Porém, os autores modernos, pós-modernos, eles gostam de experimentar. É possível que você encontre um poema que expressa sentimento, mas ele expressa através do andamento muito próximo da prosa, que é da construção de uma história. Então é um poema com andamento da prosa, é um poema prosaico, um poema que conta uma história. Bem, o terceiro elemento é Adélia Prado, uma das maiores vozes poéticas de todos os tempos do nosso país, e seguramente a voz feminina mais importante da contemporaneidade. É a poetisa viva mais importante de nossas letras. Bem, qual a característica essencial da produção poética da Adélia? Hiperrealismo. Ou seja, a tendência que ela desenvolve é centrada na observação e na representação da realidade concreta. Gosta muito do cotidiano, de reflexões metafísicas a partir de situações do cotidiano. Adora a simplicidade. Os seus textos normalmente são muito impactantes, porque ela tem uma visão de mundo dotada de forte criticidade. Então, reflexão crítica, tematização do cotidiano banal. Há também uma preocupação com o próprio fazer literário. Muitos textos da autora são metalinguísticos. Fica de olho porque é uma autora que está sempre presente nas provas, tá? Então vamos lá. Primeiro é um poema, segundo é um poema prosaico, terceiro foi composto pela Adélia Prado, autora pós-moderna contemporânea. Agora quarto, infere-se, ou seja, eu posso deduzir que o elemento desencadeador do desejo de produção do texto foi... Qual foi o elemento que desencadeou o desejo de escrever? É isso que eu preciso buscar na questão. Então eu já sei sobre o que trata o texto. Vamos lá. Primeiro pilar do texto, a forma. Qual é a forma? Poema. Que tipo de poema? Poema prosaico, experimental. Segundo pilar, conteúdo. Qual é o conteúdo do texto? O próprio fazer poético. É um poema metalinguístico. Terceiro, linguagem. Sendo uma autora pós-moderna, o que eu espero? Espero uma linguagem simples, espontânea, com reprodução da oralidade. Então, eu vou ler o texto sabendo que ele vai falar sobre o fazer poético. E eu preciso saber o que motivou a voz poética a escrever. É isso. O título do poema é Dona Doida. Por quê, professor? Não sei não. Uma vez, é interessantíssimo, começa como se fosse um conto de fadas, né? Com tempo indeterminado psicológico. Era uma vez, quando? Sei não. Quando eu era menina, infância, né? Choveu grosso, com trovoadas, clarões, exatamente como chove agora. Quando chove agora, né? Então, ontem havia chovido, né? Hoje quando? Hoje quando? Quando ela está escrevendo. No presente, né? Ok. O que aconteceu? Chuva. Então, eu posso dizer que o elemento desencadeador para a construção do texto foi a chuva? Possivelmente, né? Quando se pôde abrir as janelas, as poças tremiam com os últimos pingos. Minha mãe, como quem sabe que vai escrever um poema, decidiu inspirada. Chuchu novinho, angu, molhos de ovos. Foi buscar os chuchus e estou voltando agora. 30 anos depois, não encontrei minha mãe. A mulher que me abriu a porta riu da dona tão velha, com sombria infantil, coxas à mostra. Meus filhos me repudiaram, envergonhados. Meu marido ficou triste até a morte. Eu fiquei doida no encalço. Só melhora quando chove. Quando é que ela melhora? Ela melhora quando escreve. E quando é que ela resolve escrever? No caso específico, qual foi o fator desencadeador? A chuva, que fez com que ela lembrasse de uma recordação interessante da figura de sua mãe, que preparava o alimento como se estivesse preparando um poema. Assim como ela prepara um poema com palavras, a sua mãe preparava o alimento com os ingredientes. Então, qual é o fator desencadeador da construção textual? A chuva. Ela disse isso logo no começo. Começou a chover, automaticamente vieram lembranças ou memórias importantes que valeram a construção do poema. E ela lembra da mãe como uma figura que durante a chuva organizava as coisas com maestria, como se estivesse escrevendo um poema, ou seja, algo que fica registrado para sempre. Então, visivelmente, o que nós observamos é que o gatilho para a lembrança afetiva está diretamente relacionado à chuva. Portanto,
Letra A, presença especial da chuva. Lembrança de sua maternidade. Não é o fator que desencadeia a construção. O que desencadeia é a chuva. A chuva faz com que ela lembre da mãe, que é uma memória afetiva importante. A mãe, com a maestria de juntar os ingredientes e fazer o alimento, tal qual ela, Adélia Prado, articulando as palavras para a construção de algo que vai ficar registrado para sempre. Tem lembrança da mãe no texto? Tem, mas não é o fator desencadeador. O fator desencadeador é a chuva. A letra B é um distrator. Vivência humilde no interior do país não é o processo. O processo desencadeador não é pelo fato de viver no interior do Brasil de forma simples e humilde que ela escreve. Neste, em particular, ela deixa claro que o que motivou a escrita foi a chuva. A presença da chuva trouxe ou ativou nela um gatilho emocional para que ela construísse o texto. Elegia, que é tristeza provocada pela morte da mãe. Não. Elegia é tristeza, nostalgia, uma saudade triste pela morte prematura de seu marido. Também não. A nossa resposta, portanto, é a letra A. Valeu, galera!